Náutico! Vamos cantar o hino do Náutico, ritmo de samba, simbora! Banda pura paixão da união. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta pra motivar, quem olha não esquece jamais. A união de 7 letras mágicas, ele é um dos 3 nasceu o time que canta, e manda e desmanda, e faz o nosso lugar. Da união. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta pra motivar, quem olha não esquece jamais. União de 7 letras mágicas, quem é o TICO. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carro. O toque foi do Janson. Acho que tá. No meu coração, Aí não tem esplendor, te adora com seja mais emoção. essa dividida. No meu Lança coração, na ponta esquerda, não vem tem o está de esplendor, espada. te adora com emoção. União de duas cores Essa gente, dá mais uma vitória. a força e a raça. Nosso Náutico, Vermelho de luta. vamos cantar o hino do Náutico, ritmo de samba, simbora! Banda pura paixão Paulo Sérgio autorizado, pé na direita da bola, bate o Matheus. da união. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta pra motivar, quem olha não esquece jamais. Na união de 7 letras mágicas, ele é o TICO. Nasceu o time que canta, e manda e desmanda, e faz o nosso carro. Da união. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta pra motivar, quem olha não esquece jamais. União de 7 letras mágicas, quem é o TICO. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, e faz o nosso carro. Passe com o Renato. Essa é esse do contra-golpe do Santa. Buscando velocidade pelo lado direito. Bola dele. Tem a abertura do lado No meu esquerdo. Quem coração, dispara? É o não tem Alex. Luta esplendor, na área. te adora com emoção. No meu coração, no teu esplendor, te adora com da união. União de duas cores Essa gente, dá mais uma vitória. a força e a raça. Nosso Náutico, Vermelho de policial Birrano. Sem muita pressa, pai. Vamos cantar o hino do Náutico, ritmo de samba, simbora! Banda pura paixão Vai buscar o Cristiano. da união. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta pra motivar, quem olha não esquece jamais. A união de 7 letras mágicas, ele é o TICO. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carro. Da união. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta pra motivar, quem olha não esquece jamais. União de 7 letras mágicas, quem é o TICO. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carro. Bola não tem sequer. É pena. O Bola No não tem. meu coração, no teu esplendor, te adora com emoção. No meu coração, no teu esplendor, te adora com da união. União de duas cores Essa gente, dá mais uma vitória. a força e a raça. Nosso Náutico, Vermelho de policial Birrano. luta,
cantar do Náutico, hit de samba, simbora. Banda pura paixão. Das cobranças pequenas, eu não prestava Da união, União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. A união de sete letras mágicas, ele é o feliz. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carro. da união, A união de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. A união de sete letras mágicas, quem é o feliz. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carro. Ela corre no canto, no fundo dessa rede. E agora, o Náutico tem no meu dois do Santa coração, Cruz. procura esplendor, que te adora com emoção. No meu coração, procura esplendor, que te adora com emoção. Náutico! Tropical FM. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre esse aproveitamento do Náutico em clássicos, porque são 3 clássicos com 3 vitórias. O que é que isso representa para vocês e como isso serve de ânimo para a final do Campeonato Pernambucano, que é mais um clássico para o esporte? Boa noite a todos. Representa muito, em primeiro lugar, porque são clássicos. Então, eu acho que o aproveitamento nos clássicos está muito correlacionado ao nosso trabalho. A melhor forma de você vencer um adversário é respeitar muito ele e trabalhar para vencê-lo da melhor forma possível. Respeitar aquilo que esse adversário tem de positivo, entender aquilo que a gente pode usufruir com relação a principalmente com relação à nossa característica de jogo, mas nós temos uma característica muito peculiar, que é não mudar, independente do campo de jogo, do adversário, da qualidade, sendo um clássico ou não, sendo um jogo da rodada como foram na primeira fase ou jogos extremamente decisivos. A ansiedade do jogo traz para a gente algumas nuances que nós conseguimos ajustar entre um jogo e outro, diferente dos jogos da primeira fase. E eu entendo esse jogo contra o Santa Cruz que a gente fez hoje em casa como o melhor jogo taticamente da nossa equipe. Não seria surpresa nenhuma se nós tivéssemos feito mais gols, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Eu digo isso porque não é uma questão de achismo. Eu acho que o meu primeiro tempo foi melhor ou pior, o segundo nosso foi melhor. Não, são números, dados estatísticos básicos que corroboram superioridade de uma equipe quando se fala de ataque. Nós tivemos o padrão de oportunidades de gol no último jogo de 3,5. Então seria natural fazer de 3 a 4 gols no jogo. Assim como a gente teve o mesmo número no primeiro jogo da fase inicial contra o Santa Cruz. Foi 3,7 e fizemos 4 gols. Segundo jogo, eu ainda não tive acesso a esses números, mas tenho acesso a números ofensivos. Tivemos quase 40 entradas na grande área do adversário, 17 contra 8 finalizações. Superioridade se corrobora de 2 formas, números, estatística agora, principalmente vitórias. 3 jogos contra o adversário, muito respeito, sempre pregamos, eu e o professor aqui, muito respeito para com esse adversário e por isso acho que nós fomos extremamente felizes, mais uma vez, mas com uma atuação muito positiva taticamente. Nós estamos muito felizes porque foi uma semana de muita correção, foi uma semana de um nível de cobrança altíssimo, independente de nós termos feito 1-0 nesse adversário, termos tido a possibilidade de vir para casa com a vantagem, com 16 mil pessoas apoiando a gente. E foi uma diferença maçante, assim, é diferente.
você pressionar com 16 mil pessoas em conjunto. Ajustamos, nossos zagueiros passaram a saltar muito mais na pressão por dentro, nossos laterais compreenderam um pouco mais a movimentação que eles faziam entre Patrick Alain e William, e fomos muito felizes. Não fizemos mais de um gol no primeiro tempo, é uma coisa que a gente sente um pouco, mas é um clássico. O adversário veio com o mesmo ímpeto do primeiro jogo, com a mesma característica de jogo de tentar parar um pouco, de tentar sair jogando, mas dessa vez não conseguiu praticamente em momento algum, nos 2 tempos, teve dificuldade, né? Contra-atacou, transitou. Todas as transições nós estávamos em superioridade considerável, ao menos 3 jogadores a mais que o adversário. Então era 6 contra 3, 7 contra 3, 8 contra 4. Olhei ali agora as imagens do jogo. Estou me prolongando sim nessa questão, porque eu vi esse jogo como um jogo referência para nós. Nós temos que partir desse princípio. Eles entregaram para a gente essa referência. E o professor fala uma coisa muito positiva. É daqui para mais que a gente pode exigir deles agora. Né? Então, a partir do momento que eles puderam nos apresentar isso, e mérito enorme do grupo. Hoje foi o ponto principal da palestra que nós discutimos, eu e o professor. Nós precisamos tirar um pouco o eu, porque estamos formando um grupo. Nós precisamos tirar um pouco o eu. O eu, quando eu digo, serve para mim, serve para o professor. Discutir com a comunicação, inclusive, como que a gente vai comunicar para esse jogo? Nós vamos comunicar o grupo, aquilo que ganha. O que ganha é a equipe. Não é o Guilherme, não é o Hélio, não é a Renata. Não, somos todos nós. Todos nós ganhamos em conjunto, todos os atletas em conjunto. E isso foi fundamental para a gente ver uma equipe muito conectada dentro de campo. Estou realmente muito feliz, porque são nesses momentos que você começa a formar a equipe vencedora. E a gente espera, né, que dentro dessa final a gente continue sendo uma equipe extremamente agressiva e vencedora. Ô, Guilherme, vocês já têm... Opa, pronto, agora. Vocês já têm um padrão de jogo definido, né? Que a gente percebe que vocês avançam as linhas, o zagueiro adversário sofre na marcação de vocês, o lateral sofre, o volante sofre. E os zagueiros, os volantes adversários, sofrem também com as investidas de vocês. É um time envolvente, né? Um time que o lado esquerdo é forte, o lado direito é forte, central é forte. Então, o adversário sofre. Esse é o ponto forte de vocês, está claro isso. Queria que você evidenciasse um pouco mais isso. O Vinícius saiu, inclusive, falando que, Hélio, vocês pediram no intervalo para apertar mais ainda, marcar mais ainda, insistir mais ainda. E é exigência de vocês, né? Vocês são exigentes, sempre foram muito exigentes. E em relação a outro assunto, só para a gente... você falou 16 mil pessoas apoiando. Não sei se vocês já têm uma definição interna, já receberam algum comunicado interno em relação às 2 partidas das finais. Se vai ser Ilha do Retiro, Aflitos, 2 jogos na Arena. Vocês têm alguma decisão, alguma preferência, que evidentemente é jogar aqui nos Aflitos, acredito, né? Vou só inverter a ordem dos fatores aqui, tá? Não vai alterar o resultado. Com relação a isso, eu deixo muito mais para a comunicação do clube. É uma comunicação institucional, vai ser uma discussão aí política natural, né? De onde vão ser jogados os jogos. Espero sim poder jogar na Ilha, depois poder jogar nos Aflitos. Acho que são jogos especiais, são jogos de 2 campos lotados e vão ser muito bons, mas acredito que é uma coisa para a parte institucional se posicionar. Com relação ao que você comentou, principalmente, né, do ponto em que o Vinícius comenta, poxa, existia uma cobrança muito grande. Nós estávamos vencendo o jogo de 2-0, né? 1-0 do primeiro jogo, 1-0 do segundo jogo, quando a gente veio para o intervalo. E sim, é uma exigência nossa. Existe um preço muito alto para se jogar com a gente, existe um preço muito alto para ser um ataque muito positivo, para estar próximo do gol, que é uma coisa que os atacantes gostam. Na maior parte das vezes, os atacantes têm seus melhores números conosco. Nós temos isso historicamente. Vinícius é um exemplo. Os melhores números da carreira dele em um ano
foi conosco, 13 gols, 13 assistências, ele está conseguindo projetar isso novamente, mas existe um preço. O preço é por Vinícius, é por Paulo, é pro Dodô, pro Todinho e para todos os outros que não entraram dentro de campo iniciando, mas entraram depois, né? E uma coisa que eu prezo muito junto com o professor, eu repito, nós não temos um time titular. Nós temos uma equipe muito coesa. Fizemos 5 substituições, uma pena poderíamos ter feito 6, mas acabou que a gente escolheu por não executar a sexta em função daquela questão da... Não, executamos, desculpa. No último momento a gente tirou o Dodô. Executamos 6 substituições e o padrão do time foi o mesmo. Eles são muito cobrados. E o mérito é deles da resposta, principalmente. O professor citou isso agora na roda de oração. A cobrança, ela vai existir sempre dentro do nosso trabalho. O melhor é que você tem um grupo que absorve isso bem e responde. É impossível você trabalhar no alto rendimento, querer conquistar, querer alcançar grandes coisas, grandes feitos, participar de uma história, como foi o ano passado, um acesso, sem pagar um preço muito alto. Esse preço é de dia a dia, é de comprometimento, é de unidade, é de nível de concentração alto e sim, tem que resolver lá dentro do campo. São eles que são os que solucionam todas as nossas ânsias. Sim, agora somos nós que decidimos, cobramos, orientamos e damos o norte. Mas uma coisa é fundamental. Sem a unidade, a gente não consegue fazer jogos como a gente vem fazendo cada vez melhor. Sem o todo. Volto a dizer, não sofremos em nada as ausências que nós tivemos hoje, que foram muito comentadas durante a semana. Perde-se esse, perde-se aquele. Nós não sofremos. Porque a gente sabe quem está entrando está pagando o mesmo preço de quem está saindo. Está tendo a mesma carga de trabalho, mesma carga de importância tática, tempo de trabalho tático. Então a gente tira o Arnaldo por uma questão ali que ele ficou um pouco exposto do cartão amarelo. Entra o Reginaldo com o ajuste que foi feito do jogo passado, de saltar um pouco mais na marcação. O Reginaldo deu 3 saltos por fora na marcação pressão nossa, que foi sensacional. Então, a gente fica muito feliz disso. Mas você citou ali principalmente o Vinícius, o ataque, e eu tô realmente muito feliz com o Vinícius. O Vinícius hoje foi na atitude, principalmente, que é o principal, capitão, que é o que ele é. Ele tem a abraçadeira e a abraçadeira, ela traz responsabilidade. E a responsabilidade ele está sabendo administrar muito bem, principalmente na atitude dele dentro desse jogo. Ele chamou muito o grupo, chamou para ele também a responsabilidade de decidir, assim como todos os outros. Volto a dizer, muito feliz por termos sido ainda mais grupo. E isso é a formação de uma equipe que está somente com 9 jogos, certo? 7 primeira etapa, 2 da segunda. Somente com 9 jogos e demonstrando uma maturidade muito positiva. Guilherme, boa noite. Primeiro objetivo era a Copa do Brasil, conseguiu. Copa do Nordeste também, agora está na final. E terá o Sport pela frente, né? Esse Sport que é bem diferente daquele que o Náutico enfrentou na terceira rodada, né? Que foi o Sub-20, o Náutico venceu por 4-0. Como é que vocês pensam esse jogo? De que maneira? Porque outra equipe, outro treinador, é outro time em campo. E relacionado ao favoritismo, né? Eu sei que você falou sobre isso durante a semana, eu vou insistir. E mesmo assim, com esse nível tão alto, que o Náutico alcançou, o Náutico é tido como favorito para conseguir o título do Campeonato Pernambucano. Como é que você vai trabalhar isso com os atletas e também enfrentando o Sport, que é outra equipe agora, não é mais aquela que vocês venceram pelo placar de 4-0? Obrigado. Com relação ao que a gente conquistou hoje, eu acho que institucionalmente é pesado, é muito positivo para o clube. Você voltar a poder competir a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil no próximo ano. Era a nossa responsabilidade. Isso foi discutido desde o primeiro dia em que aqui chegamos, na fala nossa para com o grupo e totalmente alinhado com a direção. O professor fez um comentário recente e eu ratifico ele. Nós temos um presidente que eu respeito muito, porque nos respeita muito também. Ele foi fundamental na formação de um elenco para que a gente conquistasse isso.
Esse elenco coeso que nós estamos citando, sim, foi dado quase que na maneira de dizer carta branca para que a gente fizesse assim, ó, esse, aquele. Equiparasse, mostrasse, claro, dentro daquilo que o clube entende como ideal de orçamento, mas sem discutir o porquê. Por que você está trazendo esse jogador? O porquê? Sem discutir demasiadamente, mas com todas as informações dos motivos. Ó, trouxemos esse atleta. Ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele faz isso, ele casa com isso, casa com aquilo. Reuniões periódicas, sempre para dar essa satisfação. Porque hoje, dentro do contexto que as pessoas comentam muito, pô, o Guilherme Hélio tem a carta branca. Dentro do contexto do clube, da forma que que o presidente até colocou esse organograma, se eu devo satisfação é a ele mesmo. Isso somente faz parte. Acho que o professor, idem. Mas isso é a forma das pessoas verem o organograma. Ao mesmo tempo, na nossa visão enquanto líderes, nós damos muita satisfação a quem está abaixo. Qual é a melhor satisfação? Vocês podem ter certeza que eu vou me reunir com as pessoas, com as lideranças de cada área, que a gente definiu sim. E, mais uma vez, com inúmeras reuniões com o clube, nós definimos cada liderança, cada profissional, cada mudança dentro dos departamentos, para que a gente pudesse ter esses objetivos alcançados. Volto a dizer, ele é de fora, não é de fora para dentro, ele ocorre de dentro para fora. Então, primeiro a gente ajusta para poder conseguir alcançar esses dois objetivos, que foram fundamentais para o clube. E o mérito é muito grande da estrutura, do presidente, sim, das pessoas, volto a dizer, todas as lideranças foram criadas que não existiam praticamente, estabelecidas, bem definidas, principalmente a liberdade de trabalho de cada um. Ora, claro, dentro de tomadas de decisão centralizadas em nós, sim. Centralizadas, sim, também no presidente. Então, acho que está, sim, ficando redondo. Tudo pode melhorar. O clube está em evolução. Eu sempre cito, existe um novo Náutico sendo formado. E existe. E devo satisfação ao presidente, mas como líder, junto com o professor, nós devemos satisfação demais às pessoas que estão abaixo da gente. É a melhor satisfação que se dá ao trabalho. O trabalho em conjunto. As pessoas chegarem lá, verem o meu rosto, verem o meu nível de dedicação, verem o nível de cobrança e em conjunto. Tá sempre ali, tenho que dar suporte. A área está precisando disso, a área está precisando daquilo. Simões deu uma entrevista sensacional nesse sentido. Toda discutida por nós previamente. Ele foi muito feliz na entrevista. Né? Faltou ainda, só na minha opinião, citar. O coordenador do departamento não é só ele, é ele e o Thomas. Por isso que eu falo, eu me atento a tudo que se passa dentro do clube. Eu acho fundamental dar importância a todos. Todos fazem parte de um projeto que só está começando e a gente espera o algo mais. Com relação ao clássico, é um jogo único, um jogo muito prazeroso de ser jogado. Favoritismo, ele vem de fora. Vou ser repetitivo naquilo que eu comentei. E é histórico. Se você olhar dentro da história, os dois times são extremamente regulares, momentos mais positivos de um, de outro. Não vejo favoritismo de nenhuma parte. Talvez do esporte. O esporte está disputando um tetra. Acho que vai ser algo simples de se disputar. É um clássico muito bom de se disputar, não tenho dúvida que o Roger estava pensando da mesma forma. Né? Nós temos a oportunidade de estar disputando esse clássico. Tem um respeito com o trabalho do Roger muito grande porque ele fez um trabalho no Londrina em conjunto com algumas pessoas que eu conheço e as pessoas elogiaram muito postura, trabalho e é visível. Então, o João é um cara muito, muito educado, né? E vai ser um prazer disputar. Espero que sejam dois grandes jogos. Espero que tenhamos arbitragens como a de hoje, que faz o jogo correr, que deixa o jogo seguir, que dê intensidade, que não tenha uma interferência tão pesada dentro do jogo e que vença o melhor. É clichê, sim, mas é uma realidade do futebol e do esporte de alto rendimento. Boa noite, professor. Eu sei que o senhor falou um pouco já sobre essa questão da mudança de possível ser na Arena ou ser os dois jogos nos aflitos e na Ilha do Retiro,
Mas a minha pergunta é mais em termos de o que muda para vocês tecnicamente. Vamos dizer, a semana, inclusive, é diferente para vocês poderem trabalhar se os 2 jogos forem na arena ou se for um jogo aqui e um jogo lá. Eu falo, inclusive, por conta da questão de gramado. Tem no CT, eu não quero que o senhor entregue segredo não, mas tem no CT um gramado semelhante aqui, né, isso. E lá pode ser que tenha também um semelhante da ilha, semelhante da arena. Seria mais ou menos isso? Já jogamos, só não jogamos na ilha, né? Temos hábito de jogar aqui no nosso estádio, não tivemos problema nenhum em jogar na arena. A forma que nós jogamos não está condicionada ao gramado, né? A gente foi lá contra o último jogo nosso. Não, o último jogo nosso da fase classificatória foi Vitória. Fomos lá naquele campo Vitória e fizemos aquilo que nós estamos acostumados a fazer, com toda a dificuldade que o gramado propiciava. Então, para nós, gramado não pode ser uma muleta, não pode ser uma desculpa. Eu acho que, claro, existem adaptações e fazem parte do contexto do jogo, mas não vejo isso como algo para a gente ficar trabalhando com os atletas, ou é algo que eles estão muito acostumados a adaptar. Nós jogamos dentro, fora de casa, isso faz parte do futebol. Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Oferecimento Gilmac, a serviço do produtor rural. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Tropical FM. Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração. Tropical FM. Náutico! Sua empresa precisa de consultoria? A escolha certa é Diógenes Brasileiro, com ideias inovadoras para um mercado competitivo nas áreas de contabilidade, consultoria, auditoria contábil e tributária, consultoria e gestão empresarial, fornecimento e gestão de recursos humanos e advocacia. Procure Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Rua 33, número 70, na Quinta Etapa, em Rio Doce, em Olinda. Ligue 34320982. 34320982. Náutico! Gilmac, a serviço do produtor rural desde 1986, conta com um vasto estoque de produtos para agricultura e pecuária. Venha nos visitar e aproveitar ofertas imperdíveis. Na Gilmac, você encontra materiais para irrigação, máquinas forrageiras, motores, microtratores, arame farpado, pulverizadores, ferramentas agrícolas e muito mais. Gilmac, Estrada dos Remédios 1341 no Recife. Telefone 2102-3633. Consulte-nos. Gilmac, a serviço do produtor rural. Náutico! Tropical